Todo ser humano carrega uma promessa. Alguns morrem sem saber as promessas que tinham. Todo ser humano carrega uma promessa. Outros, ao longo da jornada, entendem que carregam promessas e uma parte bem pequena não só entende como vive cada uma delas. Então, se você está me ouvindo, se você respira, você carrega uma promessa. Primeiro porque nada do que Deus faz, Ele faz sem propósito. Ele não te fez e depois que te fez, Ele foi pensar em algo que poderia te entregar como missão ou propósito. Ele te fez com algo que antecede a tua existência. Primeiro princípio básico, Joel. O teu chamado antecede a tua existência. Tá bom. Então o dia que você nasceu é um marco na história, mas o dia em que Deus fez promessas a teu respeito foi muito antes do ventre da sua mãe ser gerado. Então você não é uma resposta para esse tempo, você não é uma resposta ao anseio dos seus pais, você não é uma resposta para essa geração apenas. Não, você faz parte de uma promessa que o próprio Deus fez a teu respeito. Então quando eu entendo que eu sou um projeto de Deus, um sonho de Deus, um desenho de Deus, eu entendo que antes dos gigantes de amanhã se levantarem, o livramento de Deus já foi levantado. Antes das crises de amanhã se levantarem, a paz que excede todo entendimento já foi derramada. Então o que a gente precisa entender? Que a vitória que eu vou alcançar, a promessa que vai se cumprir, os lugares que eu vou chegar, as bênçãos que eu vou usufruir, elas não estão ligadas a uma vitória futura, elas estão ligadas a uma vitória passada. Então o que você vai viver, os lugares que Deus vai te levar, tudo isso não vai ser conquistado pelo Joel, tudo isso já foi conquistado por Jesus. Então qual é a maior revelação da graça? É a respeito da herança. O que a gente mais ouve nos dias de hoje? Você precisa fazer, conquistar, e tudo isso de fato é real. Mas isso é real no que diz respeito a coisas naturais. O que você tem de mais glorioso, você não vai conquistar. Você só vai receber. Jesus já conquistou a tua casa, a tua saúde, a paz que excede todo entendimento. Então essa paz interior, todas essas coisas, o André ele não conquistou, cara. Ele recebeu, eu sou herdeiro. Eu não me fiz, eu fui feito. Eu não conquistei, eu recebi. Então tudo que você conquistou naturalmente tem a ver com a força do teu trabalho, tem a ver com a tua entrega, tem a ver com a tua performance. Mas tudo que você carrega de mais valioso, dinheiro nenhum podia comprar. Então quem é o Joel? O Joel a gente pode dividir em duas partes. O Joel natural, que tem conquistas naturais, e o Joel espiritual, que tem uma recompensa espiritual. A Bíblia fala que quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então entende, tudo que você trabalhou até hoje te deu uma herança. Mas a partir do dia que você reconheceu Jesus, você acessa agora uma herança superior. Então agora eu não te chamo só de, sei lá, amigo, colega, agora eu te chamo de irmão. Porque a gente é irmão na fé. Sim. A gente recebeu a mesma filiação. A Bíblia fala que recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O que é o espírito de adoção? Quando Paulo fala isso para os romanos, o contexto da época era um contexto muito mais significativo do que a gente lê e entender isso no contexto atual. Na época em que Paulo fala isso para os romanos, na cultura romana, um filho adotado, ele tinha, vou botar entre aspas isso, é como se ele tivesse mais direitos até do que um filho legítimo. Então se um pai fizesse algo com um filho legítimo, ele tinha um nível de sanção, mas se um pai fizesse algo com um filho adotado, era muito pior. Porque os romanos entendiam que um filho legítimo, ele pode ter nascido por acaso, ele pode ter nascido por descuido, mas um filho adotivo não, você decidiu adotar. Então o que os romanos entendem é que se você decide adotar alguém, o teu nível de responsabilidade é maior. Quando Paulo está dizendo, vocês receberam o espírito de adoção, Paulo está dizendo, você não está por acaso na família de Deus. Deus olhou para você e ele decidiu adotar você, você foi escolhido por Deus. Então é como se eu fosse um filho adotivo, que há algum tempo fui encontrado e levado para casa. E aí meu pai chegou e falou, filho, tem um novo irmão que a gente acabou de adotar. E eu quero que você receba ele bem. E ele se chama Joel, e ele é um dos nossos. E eu vou te tratar como eu trato ele, e ele vai receber os mesmos presentes que você. E agora na ceia ele vai sentar na mesma mesa, e ele vai partilhar do mesmo pão. E eu não quero nunca que você trate ele diferente, porque ele é meu filho, como você também é. Então qual que é a minha alegria? É lembrar o dia em que eu cheguei em casa e eu fui apresentado pelo pai aos meus irmãos como sendo um novo filho. E eu não posso me esquecer desse dia, porque todos os dias novos irmãos adotivos estão sendo apresentados para mim. Então é por isso que eu comecei o podcast, talvez até por um engano na fala, mas hoje eu entendo o porquê. O bem-vindo é bem-vindo, João. Bem-vindo à mesa, bem-vindo à casa, bem-vindo à família.